Prepare para mim, por gentileza, a Bíblia Gênesis 32, 22. Meus amados, existem coisas que podem mudar nossa vida. Existem coisas que eles são como start, como um botão de liga e desliga. Tem coisas na nossa vida que são mais fortes do que a oração, mais fortes do que jejum. Existem coisas na nossa vida, existe um dispositivo em nossa vida, existe uma chave na nossa vida fundamental que nós precisamos aprender a usar. Deus, o Senhor, nos deu vários recursos. Existe recursos que nós temos, que veio de Deus, que Deus nos deu, que temos que aprender a usar. Eu procuro ensinar a palavra, principalmente, porque ela é fonte geradora de muitos milagres. Eu quero que você aprenda com a pessoa que rompeu todo estereótipo, rompeu todas a liturgia. Estou falando difícil hoje, por quê, gente? Né? Quebrou o protocolo. Eu quero falar de um homem que se chama Jacó, que quebrou todo o protocolo. Homem que tinha tudo na vida para ser esquecido, ignorado na história. O homem que a Bíblia fala dele porque ele se fez ser lembrado, porque ele escreveu a sua própria história, porque ele quis aparecer, ele quis ser mostrado. E na nossa vida, em algum momento, nós precisamos agir como Jacó. A nossa vida depende de atitudes como Jacó teve. A nossa vida depende de comportamento que nos leva à frente, que nos tira do lugar. São coisas importantes na nossa vida. Coisas que a oração por si só, sozinha, não é capaz de resolver. Ou seja, são coisas que precisam existir na nossa trajetória. Caso contrário, nossa trajetória será muito curta, muito pequena, com pouco a se contar. Todos nós pecamos em algum momento nesse sentido. Você já vai entender. Só estou introduzindo para você compreender. Todos nós, em algum momento, erramos, falhamos, deixamos de executar e por isso nós padecemos, protelamos, nós deixamos de vivenciar, de ver na nossa vida. Eu quero que você experimente o que eu tenho para te falar. Eu quero que você ponha essa semana ainda em prática. Na verdade, a semana acabou, o mês acabou. Em outubro, agora, o mês que vem, você pratique isso, execute isso na sua vida, para que você veja isso acontecer na tua vida. Olha o que diz, vamos ler um pouquinho da história de Jacó. Eu quero ir especificamente na parte em que ele luta com Deus e quero tirar a visão daquilo que Deus me mostrou. Olha o que diz. Levantou-se naquela mesma noite, tomou uma das mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-lhe, tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Jacó pegou o que tinha, fez atravessar o rio, e ele ficou ali só. Fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse esse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó.
Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, venceste. Tornou Jacó a dizer: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida lhe foi salva. Nasceu o sol quando ele atravessava Peniel e maquejava, ou seja, mancando de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Esse detalhe eu tinha esquecido. Presta atenção, meus amados. Jacó era um homem que nasceu em segundo plano. O irmão dele era o primeiro, principal, o irmão dele que era o eleito, a sucessão da promessa de Deus. Então Jacó nasceu sem promessa, sendo a cópia do irmão, um irmão gêmeo, que tinha que simplesmente servir o outro irmão por ele ter nascido segundos antes. O homem que nasceu com a mão já no calcanhar do irmão, por isso esse nome Jacó. O homem que lutou boa parte da sua juventude para tomar do irmão o direito da primogenitura. O homem que, ao romper com o seu irmão por causa do direito da primogenitura, foi começar a sua vida do zero. O homem que encontrou o seu futuro sogro e tio Labão e foi enganado por Labão, mas que lutou 14 anos para casar com a Raquel, a mulher que ele amava. Depois disso, ele trabalhou para prosperar o seu caminho, já que tinha prosperado a vida de Labão. E por final, antes que a sua vida acabasse, trocou de nome, porque teve a oportunidade de se encontrar com Deus e lutou com Deus, brigou com Deus, foi para as vias de fato com Deus, ao ponto de vencer. Esse Jacó é o Jacó que nos mostra que eu não preciso ter promessa de Deus para alcançar a promessa de Deus. Jacó me mostra que se Deus não me fizer uma promessa, eu posso alcançar ainda assim se eu lutar por ela. Jacó me mostra algo extraordinário chamado decisão. Jacó decidiu cada passo da sua história. Eu vou ter o direito da primogenitura e trabalhou para isso. Eu vou recomeçar minha vida e fez isso. Eu vou casar com Raquel. Trabalhou 14 anos, mas conseguiu. Alguém que decide algo e trabalha 14 anos por aquilo que ele quer, será se é uma pessoa decidida? Será se era uma decisão forte? Escreve para mim, por gentileza. Meu amor, você pode fazer isso também. Escreve para mim, decisão. Escreve para mim, decisão. Quando Jacó decidia algo, a partir daquele momento, ele começava a buscar por aquilo que ele queria. Na nossa vida, as coisas só dão início quando decidimos. Na nossa vida, as coisas só começam a andar. Agora eu quero ser boca de Deus na tua vida. E eu quero que hoje você tome uma decisão. Na nossa vida, as coisas só começam quando decidimos. O nossa mente decide, o nosso corpo obedece. Não precisa escrever, mas repita para você. Na minha mente eu decido, o meu corpo obedece. Minha mente decide, eu vou fazer, e meu corpo responde por aquilo que eu decidi.
Porque tem tantas coisas na sua vida que ainda não começaram ainda. Eita Deus, fala, Pai. Porque existem coisas na sua vida que ainda não começou. Porque você ainda não decidiu. E sabe quando elas vão começar? Quando você decidir. Se você decidir hoje, as coisas começam a funcionar, a andar na tua vida hoje, se você crer. As decisões fazem com que teu corpo comece a trabalhar por aquilo que você decidiu. É como se você desse uma ordem aqui e o teu corpo se comportasse para executar aquilo que foi decidido. Você reúne aqui os teus pensamentos e toma uma decisão. É isso que vai acontecer. Eu vou mudar minha vida. Eu vou mudar meu casamento. Eu vou mudar a minha saúde. Eu vou mudar a minha casa. E quando você decide aqui, o teu corpo começa a trabalhar para colocar em prática, para a execução, para o cumprimento daquela decisão. Você consegue entender o que eu estou falando? Quantas coisas você decidiu? Bispo, eu já decidi algumas coisas e não consegui completá-las. É porque você decidiu e depois voltou atrás da sua decisão. Mas quando você decide e a sustenta, automaticamente você conclui aquilo. Jacó simplesmente decidiu que não iria. Jacó simplesmente decidiu que não iria passar pela história sem que ele fosse lembrado. Jacó decidiu que ia brigar com Deus e ia alcançar a vitória. Você sabe o que é brigar com Deus? Para quem não consegue orar 2, 4, 5 minutos, tem gente que não consegue orar por mais de 5 minutos. Hein, meu bem? E aí depois, ela acha que ela venceria Deus brigando a madrugada inteira? Se ela se cansa em 5 minutos de oração, como é que ela vai brigar com Deus e vencer? Você entende o tamanho da força da decisão? Por que eu não oro mais que 5 minutos? Por que eu não aguento orar mais de 5 minutos? Porque eu nunca decidi que orar era importante para eu alcançar algo. No dia que eu botar na minha cabeça que orar é a chave para abrir portas, eu dobro meu joelho e vou orar incessantemente. Eu vou orar até ver essa porta abrir. Mas como oração para muitas pessoas é apenas um protocolo, ela lembra que tem que fazer isso, ela aprendeu isso desde a igreja católica, que tem que rezar antes de dormir, rezar na hora que acordar, tem que agradecer pela comida. Ela faz aquilo tão automaticamente que ela já não entende a proporção da oração daquilo que ela quer. Eu quero, em nome de Jesus, que você escolha uma decisão para que você venha tomar ainda esse mês de outubro. Porque eu vou te falar uma coisa. Quem aqui... Opa, precisava do... Me responde sim ou não. Quem aqui usa despertador para acordar? Você usa? Porque você não decidiu levantar aquele horário. Você quer que alguém acorde você. O despertador é para dizer assim, olha, eu tenho que acordar, mas não decidi acordar. Porque quem decide acordar, você vai dormir decidido a acordar às 6 e você acorda antes daquilo. Porque tua mente decidiu e o teu corpo entrou em alerta. 6 horas eu tenho que estar de pé, porque está decidido. O corpo não tem, presta atenção, o corpo não tem domínio próprio. O teu corpo faz o que tua mente, o teu coração decide. O milagre começa dentro de você. Eu quero que hoje você decida que esse mês de outubro será um mês diferente na tua vida. Mas o teu corpo tem que trabalhar para isso, a tua mente tem que trabalhar para isso, você tem que ficar de pé todos os dias, crendo que isso vai acontecer e carrega os 30 dias. Uma decisão tão curta, 30 dias. Eu quero que você aprenda que a decisão de Jacó fez com que ele fosse lembrado. Eu só estou falando de Jacó, porque ele brigou com Deus e venceu Deus. Numa disputa entre ele e Deus, ele conseguiu vencer por cansaço a Deus. Meu amigo, ele venceu por cansaço.
aquele lugar que tornou-se Peniel. Ai, meu Deus, eu vou falar. Posso falar? Pode? Deus quer que você mude o nome da tua casa. Como as pessoas conhecem a tua família. Deus quer que você mude o lugar que você está trabalhando. Aquele lugar vai mudar de nome por causa de você. Deus quer que você mude seu nome. Como você é conhecido, como as pessoas te conhecem. Você pode fazer com que as pessoas mudem não só opinião, visão, mas até o seu próprio nome. Ó, fulana de tal, não é fulana que foi abençoada, que teve um milagre, que Deus visitou a casa dela, que na vida dela aconteceu maravilhas. A fulana que o Senhor operou na vida dela. A casa era assim, é de bagunça, briga, discórdia, desunião. E de repente vai dizer assim, olha, fui na casa de fulana, que casa linda, maravilhosa. É uma outra casa, é um outro lugar, é um outro ambiente. É exatamente isso que fez Jacó. Jacó construiu a sua vida através de decisões. Imagina que Jacó esperaria quanto tempo para Deus se manifestar e visitar ele e mudar o nome dele. Naquele dia ele adiantou um processo extraordinário na vida dele por causa de uma decisão. Ai, Deus. Sabe quantas vezes eu fiz um culto e alguém decidiu o culto? O culto era para ela, a bênção era dela. Várias vezes. Eu subi no altar para orar, para pedir a Deus, e a pessoa já veio de casa decidida. Ela já veio, já foi abençoada, já deu testemunho, já... Eu falei, meu Deus. Aí quando você percebe que você não faz nada, é Deus que fez. Ela já está decidida com Deus. Ela combinou tudo já com Deus. Tá tudo certo na cabeça dela, que naquele dia, quando o pastor falar, quando o pastor pôr a mão, quando o pastor começar a orar, o milagre vai acontecer. Acabou. Tá decidido. Ali tá decidido dentro dela. Deus já aceitou a decisão dela. O corpo dela já trabalhou para aquilo. O corpo dela já começa a ter fé. Acabou. As coisas acontecem assim. Eu quero, em nome de Jesus, que você aprenda a decidir aquilo que você quer para este mês. Eu quero que você aprenda a decidir. Porque a decisão não é a chegada. Aprenda. A decisão não é a chegada, mas é o início. A decisão não quer dizer que decidir eu vou chegar. Eu decido hoje e eu chego amanhã. Não. Mas a decisão é o início. É a porta de entrada. É o começo de cada projeto. Na tua vida só vai se iniciar qualquer projeto se primeiro você decidir. Eu quero que você bote dentro do teu coração essas decisões que você tem que tomar. Que você tem que tomar. Com certeza você já entrou em conflitos entre fazer ou não fazer, ir ou não ir, quero ou não quero. Tudo isso é uma briga interna. No dia que você vence ela dentro, do lado de fora é bem mais fácil, te prometo.